Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fazes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém? O profeta Jonas, olha para mim, ele é considerado como o profeta fujão. Mas eu conheço alguns Jonas que são bênção, graças a Deus. Eu conheço algumas pessoas que receberam o nome de Jonas e são uma bênção. Eu não conheço ninguém que recebeu o nome de Judas ou de Tomé. Eu não conheço. Nenhuma mãe quer botar o nome do filho de Judas ou de Tomé. Mas eu conheço mães que colocaram o nome dos seus filhos de Jonas. E o significado do nome Jonas é pombo. É até paradoxal, porque Deus usou ele para ir entregar uma mensagem. É o Jonas pombo correio. E Deus lhe dá uma direção. O capítulo 1, quando Deus vem conversar com Jonas, se você ler, a ordem de Deus é: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. A malícia do povo já era tão grande. E malícia é aptidão ou inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade, maldade, né? Esse povo de Nínive era conhecido porque eles eram povos ferozes na guerra. E eles praticavam a eugenia. Eles chegavam em uma terra que eles conquistavam, eles matavam todo mundo, eles gostavam de extinguir a raça. Eles matavam tudo que fosse de adulto a criança, eles praticavam eugenia. Eles destruíam a raça. Ou seja, se eles viessem conquistar essa cidade, eles iam matar todos que tivessem aqui, não ia escapar ninguém. Eles tinham essa mania. Então Jonas sabia da má índole deles, como eles tratavam os povos. Então nós vamos entender daí por que o medo do profeta Jonas de ir até Nínive. Era um povo de má índole. Eu fiquei observando aqui. A gente sabe que nós estamos vivendo uma geração que é pastoreada por hinos, né? Tem gente que ele não quer ouvir a Bíblia, ele quer ouvir o hino, né? Porque o hino diz assim: não chore, quem cuida de você não dorme. E a má índole diante de Deus, não conta não? Meu Deus, verdade. E as más práticas diante de Deus. Se comportar de uma forma que ofende a pessoa do Espírito Santo, isso não importa não para você? Aí você vem aqui e acha que vai ser pastoreada por um hino. Que só o fato de você vir aqui ouvir uma canção, como aquela que é o nosso símbolo aqui da igreja, aquela que a gente gosta de cantar, que me lembra o refrão. Nada temerei. A gente enche o peito. Até a nossa irmã, a Bebel, ela faz uma cara quando está cantando. Eu fico olhando para ela, ela me inspira, ela fica assim. Tem quantos anos essa piunga? 2 anos. Né? Dela eu sei que ela pode dizer nada temerei, porque ela não tem uma má índole diante de Deus. Se a trombeta tocar, é a primeira que sobe, o resto eu não sei. Mas é a primeira que sobe. Então a gente vem à casa de Deus, porque Deus tem algo a dizer e a consertar em nossas vidas. Viu? Então Jonas, ele tinha medo de essa cidade, por quê? Porque era um povo que a má índole dele, a fama desse povo era muito grande. Esse povo era um povo feroz, era um povo terrível, que não tinha piedade. Eles gostavam de empalar os seus inimigos. Quem sabe o que é isso, empalar? Eles matavam, enfiavam na madeira a cabeça e o corpo deixava lá empalado para as aves comerem o cadáver. Eles eram maus. Aí Deus chega e diz assim: irmão Lindomar, eu quero que você vá pregar em Nínive. Lindomar diz: Deus me defenda. Já sei como é que eles são. Quem é que vai? Né? Mas foi Deus que mandou Jonas ir. Deus deu uma direção para Jonas. Irmãos,
Deus sempre nos dá uma direção. Quando você vem à casa de Deus, Deus está te dando uma direção para você ser vitorioso. O grande pregador inglês disse que a igreja é a casa da boca de Deus. Talvez você entre aqui desorientado. Talvez você entre aqui com um casamento que está à beira do fracasso. Filhos que estão prestes a ser destruídos. Sonhos que estão prestes a afundar no mar de desolamento. Mas você chega aqui, Deus te dá um norte como Ele deu para Jonas. Agora cabe a você decidir se vai ter a mesma atitude de Jonas e fazer o contrário ou seguir o norte que Deus está dando para você. Porque Deus disse para Jonas: eu quero que você vá a Nínive. E eu quero intitular essa mensagem com mais 6 descidas de um desobediente. Ele deu 6 descidas, porque todo desobediente nunca sobe, só desce. Quanto mais você desobedece ao desígnio de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem. Irmão, Deus é Pai. Deus é bom. Por que a gente não quer obedecer a Deus? É tão bom Deus para a gente. Aí a pessoa diz assim: não, eu não quero ser crente, porque ser crente eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que parar de comer isso, eu vou ter que parar de beber isso, eu vou ter que parar de fumar isso. Você não é obrigado a parar com nada. Deus apenas te dá um norte. É você que decide se vai cumprir ou não o que Deus está te pedindo. Porque Deus não vai te obrigar a nada. Deus apenas ordena. Porque Deus é um Deus que dá ordem. Ele ordenou a Jonas. Ei, Deus não pede, Deus ordena. Deus é Pai, e Pai manda. Quando o Pai manda, o filho tem que obedecer. A cartilha de um filho para o pai é obedecer. É por isso que não tem muita palavra comigo, não. Eu só falo uma vez, elas sabem como é que já é da segunda vez. João Paulo é dentro de minha casa e sabe que eu não preciso usar máscara. Pode até dizer: ai, mas meu pai é grosso, então você deveria ter nascido de um macarrão que é fino. Porque a palavra que Deus me dá é palavra de autoridade. Pai é para ordenar e acabou. O pai não discute com o filho. Deus só diz: levanta-te e vai à grande árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres certamente morrerás. Deus pediu a Adão ou a Eva alguma coisa? Não. Deus ordenou. Deus deu ordem, porque Deus é um Deus que dá ordem. No Salmo 16, versículo 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu és o sustentáculo da minha sorte. Louvarei ao Senhor que me aconselha até de noite, e o meu coração me ensina. Deus é um Deus que dá ordem e ensina. Salmo 32, 8 diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus é um Deus que ensina dando ordens. Deus é um Deus que aponta um norte. Cabe a você obedecer ou não. Cabe a você ter o Espírito Santo ou ter espírito de rebeldia. Mas aqui é o lugar que Deus nos traz para dar um norte na minha vida. Salmo 33, 10 diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos, mas a ordem do Senhor é que permanece para sempre. Salmo 73, 23 diz: todavia estou de contínuo contigo, tu me segura pela minha mão direita, guia-me com teu conselho e depois me receberás na tua glória. Salmo 107, versículo 10: alguns se assentaram nas trevas. Eu quero que você escute isso, porque Deus deu uma ordem para Jonas. Escute isso aqui, o que eu vou dizer para você. Olha o que é que está escrito no Salmo 107, versículo 10: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflições em ferro, por haveres se rebelado contra as palavras do Senhor e desprezado as suas ordens. O que é que acontece com quem despreza a ordem do Senhor? Se assenta nas trevas e vive acorrentado. Mas quando você entra aqui e ouve a palavra de Deus, e você confronta ela com você, e você diz assim: realmente é isso aí mesmo, realmente Deus está certo, é a palavra dele que é soberana, é o que ele diz que está certo. Quando você tem humildade
para reconhecer. Quando você baixa a guarda e você diz: é verdade, eu preciso dessa palavra, eu preciso desse conselho, você não sai daqui como um derrotado, você sai daqui como vencedores. Eu tenho vencedores aqui diante de mim que recebem a palavra do Senhor, que são obedientes aos conselhos do Senhor. A ordem de Deus é: vai a Nínive. Qual é a ordem de Deus para você na segunda-feira? Vá ao culto. Qual é a ordem de Deus para você no dia do culto? Vá ao culto. Não tome outro rumo. Lugar de crente é na casa de Deus. Vai, Jonas. A primeira ordem. Porque Deus não pede, Deus lhe ordena. Deus lhe dá uma ordem. No latim é disposição. Deus, quando ordena, Ele dá a disposição para a pessoa fazer. Quando Deus diz: é assim, Ele diz: conta comigo que eu vou te dar disposição para você fazer o que eu estou mandando você fazer. Sabe o que acontece? O versículo 2 diz que ele tenta fugir de diante da face do Senhor. Como é que pode? Camarada que ouve a voz de Deus e ele acha que ele pode fugir de diante da face de Deus. Olha o que diz o Salmo 137. Eu vou ler para você, porque riqueza é poder ler a palavra de Deus. Qual é a ordem de Deus? Vai a Nínive. O que é que Jonas resolve fazer? Fugir de diante da face de Deus. E olha o que é que o nosso irmão Davi diz a respeito disso. No Salmo 137, do versículo 7 ao versículo 12. Escute com toda a atenção possível o que é que ele diz. Ele está falando aqui que não tem como ele se ausentar da presença de Deus. Ele diz: para onde que eu irei da tua face? Como eu vou me ocultar da tua face? Se eu descer ao mais fundo do abismo, lá tu estás. Se eu fizer das trevas o meu esconderijo, os teus olhos ainda irão me ver. Então diga para o seu irmão: não tem como fugir de diante do Senhor. Diga: não tem como. Não tem como. A gente pensa: não, Deus só me vê aqui na igreja. É por isso o cinismo lá fora. Porque o apóstolo Paulo disse que ia surgir uma geração que ia professar conhecer a Deus, mas iriam negar por suas obras. O que adianta ficar... Olha, irmão, às vezes eu estou num lugar, isso me irrita. Eu estou num lugar, aí as pessoas: tá bom, tchau, com Deus. Ô fulano, com Deus. Virou uma gíria. Com Deus. Uma pessoa que não quer nem saber. Eu ouvi esse ditado. Às vezes eu ia sair de casa, minha mãe dizia assim: Deus te acompanhe, meu filho. Olha, Deus vai me acompanhar para o boteco. Deus ia me acompanhar para o campo de futebol, para a boca de fumo, para o tráfico, para o assalto. Deus te acompanhe. Deus não acompanha ninguém. É você que tem que vir para o lado dele. Tiago capítulo 2 diz assim: cheguem-se a mim e eu me aproximarei de vocês. A ordem de Deus é que você é que tem que vir até Ele, não Ele ir até você. Não tem como fugir de diante da face de Deus. Você pode achar assim, que veio aqui e saiu, Deus não vai te enxergar, você está livre, Deus está olhando para você. Não tem como se esconder, viu? Não tem como se esconder. É por isso que tem gente que não sai da estaca zero. Porque pensa que só em vir aqui já resolveu tudo. E não mudar quando ouve a palavra de Deus. Resolveu Jonas fugir de diante da face de Deus. Escute o que é que a Escritura diz. Que quando Deus resolveu destruir a terra, lá em Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara
sobre a terra. O que é que Deus viu? Deus viu a maldade. O que é que Deus viu em Nínive? Deus viu a maldade daquele povo. E o que é que ele resolveu? Destruir. Mas primeiro, Deus viu. Êxodo 3:9, ele diz para Moisés: e agora o clamor dos filhos de Israel tem subido até mim, e eu tenho visto a maldade com que os egípcios têm oprimido o meu povo. Êxodo 32:9, quando Deus resolveu destruir aquela nação que saiu do Egito, mas eram desobedientes ao seu líder Moisés durante o êxodo no deserto, sabe o que é que Deus disse? Eu tenho visto a este povo, e é um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? É aquele que não quer obedecer de jeito nenhum, é queixo duro, anda empinado. Eu não obedeço negócio de pastor, eu não obedeço liderança, eu vou à igreja quando eu quero, pastor não manda em mim. E Deus disse: eu tenho visto esse povo, é um povo de dura cerviz, é um povo duro, mas eu tenho visto o que eles têm feito. 1 Samuel 22:28 diz que ele livra o povo humilde, mas os olhos dele estão enxergando aqueles que são altivos. 1 Reis 9:3, sabe o que é que ele disse a Salomão? Logo depois que Salomão fez a oração, ele disse assim: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração e a tua súplica, e desde agora e sempre os meus olhos estão postos nesta casa todos os dias. 2 Crônica 16:9, isso é para você que pensa que Deus não está te enxergando lá fora, que Deus não te vê no trabalho, que Deus não te vê dentro da tua casa, que Deus não enxerga você quando você está andando por aí aprontando, desrespeitando, fugindo da tua identidade como crente, se passando como outra pessoa, desrespeitando a palavra, desrespeitando o chamado, desrespeitando o norte que Ele te deu. Ele te deu um norte para a santidade, Ele te deu um norte para viver uma vida santa, Ele te deu um norte para viver uma vida de vitória, mas você quer sair daqui, sair por aí e desvirtuar o norte que Deus te deu, fugindo para outro lado. Aí ele diz em 2 Crônica 16:9, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, os olhos do Senhor passam por toda a terra, não tem ninguém que se oculte diante dele. Enquanto ele está te enxergando aqui, ele está enxergando no Oriente Médio, ele sabe o que está acontecendo aqui, ele sabe o que está acontecendo na África, no Canadá, nos Estados Unidos, na Venezuela. Os olhos do Senhor enxergam tudo. Tudo. Se eu fosse daqui, se eu fosse você, eu saía melhor. Porque eu sei que Deus enxerga tudo. Deus vê tudo. Jonas tenta fugir de diante da presença do Senhor. Como? Como fugir de diante da face do Senhor? Eu tenho medo de algumas pessoas que se comportam de uma forma que eu não tenho coragem. Eu fico só observando. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Deus dá um norte para o homem, e o homem resolve ir para outro lado, achando que poderia fugir das ordens de Deus. O que é que eu preguei aqui sexta-feira? Ordens de Deus. Colossenses 3:6. Qual é a primeira ordem de Deus? Fugir da prostituição. Pergunta para o seu irmão: você sabia que tem isso escrito? Pergunta para ele aí, vai. Pergunta. Fugir da prostituição. Primeira ordem de Deus. Vocês já ressuscitaram com Cristo? Paulo continua perguntando. Você já ressuscitou com Cristo? Já aceitou Ele como Salvador? Já ressuscitou? Já ressuscitou com Cristo? Então pensem nas coisas que são de cima, disse Paulo. Aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Abandone a glutonaria. Abandone as concupiscências da carne. A avareza, que é a idolatria. Ele diz: vocês já nasceram, já ressuscitaram com Cristo?
A gente está falando para as pessoas, gente, casa. É uma ordem de Deus casar. Não. Amigado com fé, casado é. Casa, meu irmão. Porque sexo sem ser casado é prostituição, diz a Bíblia. Não sou eu que digo. Ai, o pastor estava falando que eu tenho que casar. Ei, cabeça de tapuru, não é eu que falo não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Diz, fujam da prostituição. Aí, tem gente que não quer nem saber do que Deus fala. Olha, não venha você que não está em comunhão com Deus dizer, ai, Deus falou comigo tremendamente. Eu disse, não acredito. Porque quando Deus fala com prostituta, é mandando ele se consertar. Está em prostituição, Deus diz, conserta. Porque tem gente, se você procura na Bíblia, só versículos bonitos, não é a Deus que você serve a você mesmo. Porque a Bíblia é completa. O que você pensar que a Escritura fala ao nosso respeito, ela fala. Tudo que você imaginar. Tudo. O que você pensar que Deus pode falar e revelar, Ele fala e revela na sua palavra. É completa. É completa. Aí então Jonas decide ir para onde? Para Tarsis. Depois, desce para Jope. Terceiro, para o navio. Quarto, fundo do navio. Quinto, fundo da água. Sexto, fundo da baleia. 6, descida do desobediente. Diga para o seu irmão, desobediente só cresce para baixo, igual o rabo de cavalo. Diga aí. Desobediente só desce para baixo, só cresce para baixo, igual o rabo de cavalo. Nunca alcança plenitude. O homem pensou que ia fugir da presença de Deus e ia se dar bem. Não tente fugir, que você não vai se dar bem. Olha aí, meu Deus. Não tente quebrar os princípios, porque você não vai se dar bem. Não tente. Não tente querer servir a Deus da forma que você acha, da forma que você pensa, da forma que você imagina, sem consultar as Escrituras, porque Deus não vive de imaginação, Deus não vive do acho, do eu penso. Deus é a palavra, e é um clássico quando Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só os libertos aí, levante a mão e dê brado de vitória. O homem pensou que ia fugir, ia se dar bem. 6 descida. Oh, tragédia. Participa comigo do culto. Fala pro irmão que está do seu lado assim, ó, não fuja do que Deus tem para você. Pode dizer. Porque você vai se dar mal. Pode dizer. Olha o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olhe para mim. A tempestade veio por causa de quem? A tempestade se foi quando quem foi removido do ambiente? A tempestade veio por causa de Jonas. E a tempestade só acabou quando Jonas foi removido do ambiente. Quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer na sua vida.
Às vezes, mas está dando tudo errado. Você anda com quem? Você está com quem? Você se assenta com quem? Você conversa com quem no WhatsApp? Você bate com papo com quem na madrugada? O que é que você está vendo? O que é que você está fazendo? Com quem você está sentando? Com quem você está conversando? Quem é a tua companhia? Quem são os teus amigos? Se andar com pessoas erradas, coisas erradas vão vir. Mas quando você tira as pessoas erradas da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. Provérbios 13 diz: anda com sábio e se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflições. Meu Deus, fala conosco. Quando você tira quem não presta da sua vida, as coisas boas que prestam começam a vir fazer parte do seu ambiente. Mas eu quero viver andando com quem não presta. Hoje a pregação vai ficar meio estranha. Vai dar uma voltinha com ela ali, né, cara? Me ajuda aí. Então, quando eu tiro as pessoas erradas do meu caminho, presbítero João Paulo, as pessoas certas vêm. Ei, as pessoas erradas que ocupam lugar na sua vida estão impedindo das certas e das boas virem fazer parte do seu ambiente. Quando você tira o pecador da presença do rei, diz a palavra, acessam-se as contendas. Me diga com quem tu andas, diz um ditado antigo. Me diga com quem tu andas, eu direi quem? Os nossos avós diziam assim: quem se ajunta com porco? Quem se ajunta com porco? É por isso que eu não discuto com gente errada. Para você discutir com um cachorro, você tem que aprender a latir. Eu não vou aprender a latir. Meu Deus, é forte. Meu Deus, tem gente que quer discutir com todo mundo. É uma pulga. Ai, porque essa pulga, não sei o que. Ei, irmão, você quer discutir com um cachorro, você tem que aprender a latir. Você quer aprender a linguagem do porco, tem que ir lá para o chiqueiro viver com ele. Quando você tira pessoas erradas do seu caminho, as certas vêm fazer parte do seu ambiente. Jonas estava ali. Ao versículo 5. Meu Deus. Escuta isso aqui. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Sabe o que é que os marinheiros fizeram, irmão Arthur? Quando eles viram que o navio estava perto a se despedaçar, eles começaram a jogar as cargas para o lado de fora. Presbítero João Paulo, presbítero Vandilson, eles começaram a tirar as fazendas, as cargas. E eles pensavam assim: não, se nós tirarmos esse peso, o navio não vai se perder. Deus não estava interessado em salvar o navio, Deus estava interessado em salvar as vidas. Tem gente achando que a casa de Deus é uma loteria. Tem gente achando que aqui é a roda do milhão do Silvio Santos, que ele vem apostar para ganhar carro, para ganhar casa. Deus dá isso, Deus dá fazenda, Deus dá tudo. Mas aqui não é lugar de apostar. Lugar de apostar na loteria. Deus não está preocupado em guardar teu carro, guardar tua casa. Deus quer salvar é a tua alma. As coisas podem se perder. Você conquista de novo, Tamara. Mas a salvação não. A alma não. Tem gente que zela, passa um domingo todinho lavando um carro encerando. Chega, beija o carro. Aí bota lá: dirigido por mim, guia, presente de Deus. Não dá uma carona para ninguém. Preocupado com a carga, preocupado com o barco. Deus não está preocupado com tuas coisas. Deus quer salvar a tua vida. Eu vou para a igreja para ver se as coisas melhoram. Se você não melhorar, nada melhora ao seu redor. Porque Deus quer consertar você. Deus mandou Jeremias ir à casa do oleiro. Os historiadores dizem que havia 66 olarias em Jerusalém. Olhe para mim. Mas Deus mandou Jeremias ir no
oleiro. O oleiro. Deus sabia que tinha 66. Mas ele disse, tem um ali que é diferente. Tem um que é diferente. Vai lá para tu aprender uma lição. Aí Jeremias chega na olaria. O camarada está trabalhando. Barro na roda. Aí ele observa. Quando o vaso está ficando pronto, tem uma rachadura, quebra. E o oleiro pacientemente fazia de novo. Deus levou ele lá para mostrar a paciência. Está vendo? Não está perfeito, ele quebra, não faz de novo. Pois é, assim eu faço com vocês. Viu? Assim eu faço com vocês. Se não tiver perfeito, eu quebro de novo e faço de novo. É por isso que tem muita gente dizendo assim, ó, eu estou passando uma prova, está sendo castigado e achando que está passando na prova. Tem gente que não sabe mais o que é castigo, o que é provação. Tem gente que confunde as coisas. Tem gente dizendo, eu estou passando numa prova. Como é que está a sua vida, meu irmão? Você casou? Não. Você toma ceia? Não. É batizado? Não. É dizimista? Não. É ofertante? Não. Você quer o quê? Você está brincando? Você quer o quê mesmo? Você quer o quê? Irmão, eu passo uma prova dentro da casa. Investiga a vida desses que falam que estão passando prova. Pergunta. Fala assim, ó, irmão, você está casado? É dizimista? É ofertante? Vai para os cultos? Vai em todos os cultos? Não perde culto? Você viu ontem um rapaz aqui na cadeira de roda. Ele dizendo, eu não perco um culto. Todos os cultos eu vou, cadeira de roda. Tem crente com as pernas saudáveis, se tropeçar, cai dentro da igreja e não consegue vir nos cultos tudo. Tem gente que tem carro para vir para o culto, mas acha que se locupleta com um culto por semana. Você só come uma vez por semana, você só toma um banho por semana, você só escova os dentes uma vez por semana, você só vai fazer necessidade fisiológica uma vez por semana, apesar que tem gente que fica até 20 dias sem fazer, eu não entendo, mas Deus é presente, Deus é constante. Você vem à casa dele e você encontra com ele, você vem à casa dele e você encontra com ele. É aqui que a glória cai, é aqui que a glória sobe, é aqui que ele te cura, é aqui que ele te abençoa, é a casa de Deus. Davi disse uma coisa, eu pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Cadê os crentes apaixonados pela casa de Deus? Levanta a mão e adore. 30 anos que eu não sei o que é ir no hospital. Peguei Covid 3 vezes, comia Covid com farinha. Fui para o culto com Covid. Preguei com Covid. Sentei do lado do presbítero Vandilson com Covid. O presbítero Vandilson ficou com medo? Não, só botou a mão em mim e orou. Aqui é a casa dele, onde emana a glória dele. Aqui é onde a presença dele está. É aqui que ele marcou o encontro com você. Levante a sua mão na humildade, bem alto, bem alto. Sinta a presença dele. Doenças desapareçam. Doenças desapareçam. Recebe a cura. Mioma desaparece. Você que está me assistindo pela internet, Dona Lília, a mãe do meu genro lá no Rio de Janeiro, receba a cura para essa insônia. Receba a cura para a sua doença. O Espírito do Senhor está entrando aí na tua casa e te dando saúde. Hoje a senhora vai ter a melhor noite de sono que a senhora já teve. Eu profetizo, insônia desapareça da tua vida. Ansiedade desapareça. Depressão desapareça. Diabetes desapareça. Asma desapareça. Tuberculose desapareça. AIDS desapareça. Ebola desapareça. Covid desapareça. O nome do Senhor é maior do que o nome de qualquer doença. O nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus eu profetizo a cura. Recebe! Rabachantereva cantarabachega. Jogaram as fazendas fora, jogaram a carga fora, preocupado com o navio. Deus poderia ter salvado o navio, sim ou não? Mas o interesse ali era nas vidas. Já viu que tem gente que tem acidente, bate o carro, fica do tamanho de uma lata de sardinha e a pessoa sai ilesa? Porque Deus está preocupado em salvar a vida.
Alguém disse assim: nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Deus não está preocupado com o teu sucesso. Deus está preocupado com o bem-estar da tua família. Tem gente preocupada com sucesso. Tem gente preocupada com ter, com obter, com adquirir, com juntar, com guardar. E a família perecendo. Filhos desgarrados. Casamento acabando. Vivendo na bancarrota da paz interior. Não consegue chegar à transcendência, receber a presença do Espírito Santo. Chega num culto como esse, essas verdades são indigestas, são verdades que para ele machuca, são verdades. Eu fui lá, eu fui ofendido com aquela pregação. O pastor falou aquilo, foi para mim. Eu estou falando, é para você mesmo, que eu estou falando para as paredes, é para você mesmo que a palavra está sendo direcionada. O pastor jogou uma indireta, eu não estou jogando indireta não, eu estou pregando uma direta já para você mesmo. Aqui não tem indireta não, porque a palavra de Deus, Davi diz que Deus envia a palavra e ela corre em nosso meio. Eu não estou pregando para um excesso de fracote, de gente mimizenta, de gente doente, de gente ofendida, os magoáveis. Uma geração dos magoáveis, que se magoam com tudo. Fosse mesmo da geração dos MacGyvers, mas são os magoados. Quem lembra do MacGyver aí? Só eu que sou velho. Eu e Valdir. O MacGyver entrava dentro de um túnel lá. Aí ele achava um pedaço de agulha quebrada. Ele metia no cadeado, abria o cadeado e saía. O MacGyver tinha uma solução para tudo. Diga, seja um MacGyver. Diga para ele, ó. Diga, tem uma solução. Deixa de ser mimizento. Chorão, não sei o que, chorão. Todo fujão é chorão. A fuga é o símbolo do pecado. Foge da tesouraria, foge da oferta, foge do propósito, foge do culto, foge de tudo. Quer o quê? Vive fugindo. Nós estamos vivendo uma geração que vive fugindo, ou achando que pode fugir de Deus. Foge para o bar fim de semana, foge para as boates, foge para a danceteria, foge para todo lugar. Quer fugir de Deus? Não tem como fugir de Deus. Deus está te vendo onde você estiver. A tormenta levanta. E sabe o que acontece? Os homens tentam jogar a carga fora. Olha só isso aqui, ó. Enquanto os marinheiros lutavam por suas vidas, o causador de todo esse problema dormia um profundo sono. O causador de todo... A Septuaginta diz que Jonas, quando o capitão desceu no porão do navio, só encontrou Jonas porque o ronco dele era alto. Como disse o irmão Bruno, parece que ele tinha comido carne de porco. Estava roncando alto. A Septuaginta diz isso. É um exagero. Mas o causador de problemas, irmão Valdir, estava em paz, enquanto os outros estavam atribulados. Você anda com gente atribulada, ela vai te encher de problema. Você vai viver atribulado e ela vai descansar, dizendo, mais um que eu atribulei, vou ficar em paz. Anda com gente problemática, para tu ver uma coisa. Anda com gente que xinga muito, viu? Amigos, olha para cá, amigo, gente sem problema, é aquele que diz assim, vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus, vamos adorar a Deus, vamos para o culto. Esse é teu amigo. O problemático diz assim, vamos ali que vai ter um show do embaixador, vamos ali para aquele cabaré. Hoje tem um show do Leandro Leonardo, cabaré, olha o nome do coisa, né, da banda. Vamos para ali que hoje vai ser isso. Problemático. E quando o problema surge, ele te larga sozinho. E ó, dá no pé. E tu fica com a tribulação tua. O navio estava pavoroso, a tempestade alta. E Jonas dormindo. O capitão do barco chega e diz assim, levanta, dormente. Quem és tu, homem? De onde tu vem? Quem é teu Deus?
Qual é a tua ocupação? Agora veja bem, me escuta isso aqui, ó. Um ímpio exortando um crente. Um ímpio exortando o crente, a coisa mais triste que tem é um ímpio dizer assim: mas tu não é crente fazendo isso? Mas tu não vai para a igreja e não muda? Tu é crente? Olha a crentinha. Ah, isso aí diz que é crente, ó. Aí diz assim: é lá da igreja do pastor Josiel. Vai lá fora, dá mau testemunho, o diabo usa, aí os ímpios vêm e exortam. Crente, que era para exortar o mundo, crente, que era para dar um bom testemunho e pregar, recebendo a exortação do ímpio. Sabe por quê? Porque quem não está nas mãos dos homens, está nas mãos dos demônios. Quem desobedece a Deus, ou está nas mãos dos homens, ou está nas mãos dos demônios. Jonas está lá tomando a exortação do ímpio. Levanta, rapaz. Quem é teu Deus? O que é que faz aqui? Eu estou fugindo, eu sou hebreu. Eu sirvo Deus, Criador do céu e da terra seca. Invoca ele então, para ver se a situação muda. O ímpio. O ímpio mandando o crente orar. Que, rapaz, clama aí, rapaz. Eu não vou dizer não, que tem muitos ímpios aí mais felizes do que muitos crentes. Viu? E chega e dá um baile, porque chega o crente aí. E aí, irmão? Está na prova, na luta. Luta, misericórdia. Que luta, toda vez que encontra. Eita, não sei o quê. Aí o ímpio chega assim, está fazendo o que aí, dormente? Aí ele levanta. Qual é a tua ocupação? Aí ele levanta e começa a confessar o pecado dele. Provérbios 28, 13, o ímpio, está lá. Provérbios 28, 13. O que, olha para mim, escute isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quer que Deus te abençoe, mas anda com uma carga de coisa ruim na vida. Oculta de mim. Pode ocultar do esposo, pode ocultar da esposa, mas de Deus ninguém oculta. E uma hora Deus levanta um ímpio para caguetar, viu? Uma hora Deus levanta um ímpio para te entregar. Porque tu está querendo fazer lá fora. Porque eu encontro com pessoas que dizem: fulano de tal congrega com o senhor, congrega. Rapaz, mas eu vi ele bem aqui fazendo isso e isso. Uma hora por outra a gente encontra. Mas fulano congrega com o senhor, congrega. Pois eu encontrei ele aqui fazendo isso e isso. Os ímpios gagueta, viu? Então confessa o teu pecado, sai em paz, sai flutuando, sai livre. E a prosperidade de Deus vai te alcançar no teu caminho. Só para participar do culto, diga para quem está do seu lado assim, ó: não tem como fugir aquele que Deus escolheu. Diga aí. Tem jeito. Deuteronômio 7,6, você é escolhido, diz assim, ó: pois tu és um povo santo ao Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu povo próprio e sua propriedade peculiar. Salmo 4, versículo 3 diz: sabeis que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, ele te ouvirá quando você clamar. Salmo 33, 12 diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. Salmo 89, 3, ele diz assim: disseste Deus, eu fiz uma aliança com aqueles que eu escolhi. Salmo 100, versículo 3: sabeis que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não escolher, e eu ressuscitarei no último dia. João 13,18: eu conheço os que eu escolhi. João 15,16: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e
deis fruto e o vosso fruto permaneça. Cadê os escolhidos de Deus para adorar a Deus nessa noite? Não tem como fugir aquele a quem Deus escolheu. Se encontrar com Cristo é se encontrar com uma missão. Quem se encontra com Cristo se encontra com uma missão. Deus dá uma missão. Deus designa uma missão. Sabe o que acontece? Levanta, rapaz. Invoca o teu Deus. O crente sendo exortado por um ímpio. Quando ele diz, eu sou o culpado, estou fugindo do meu Deus. Aí vem a quinta descida. Os marinheiros jogam ele no mar. Quando jogam o homem no mar, a tempestade, ó. Aí vem a sexta descida, a baleia. Acabou de completar a desordem. Foi para Tarsis, foi para Jope, entrou no navio, fundo do navio, fundo da água, fundo da baleia, porque o desobediente, o destino dele é só afundar, 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 afundar. Quando ele estava bem submerso, aí ele clama, das trevas eu te clamo. Das trevas eu te clamo. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, amiga da Andréia. Eu não sei como a senhora entrou aqui hoje, mas essa situação é a melhor para clamar a Deus. É agora. É a hora da senhora pegar as cargas e jogar fora e vir para Deus suave e dizer, eu te quero na minha vida. Diogo, é hora de jogar as cargas fora. Deus manda te dizer, jovem, jogue as cargas fora, jogue tudo que não presta, porque Deus quer salvar é a tua vida, não é as tuas coisas. Antes que seja obrigado a descer para Tarsis, descer para Jope, descer para o navio, para o fundo do navio, para o fundo da água, para o fundo da baleia, e num estado de total submissão, total submerso, gritando, me salva! Aí Deus bateu um papo com a baleia. Eu acho que Deus disse assim, Jonas, tu aprendeu a lição? Pergunte para quem está do seu lado, você aprendeu a lição da pregação de hoje? Será que vai ter que ir a um estado deplorável para poder clamar a Deus? Diogo,